Nesse vídeo, nós vamos apresentar e discutir o tensor campo eletromagnético. Então, perguntas que vão guiar a gente nesse vídeo é como que os campos eletromagnéticos se transformam quando a gente muda de referencial. Então, alguns experimentos mesmo cotidianos eles já sugerem um comportamento rico aqui, porque imagina que você está aqui numa situação que você tem um fio que tem uma densidade de carga e tudo é eletrostática, tudo parado. Então você tem aqui essa densidade de carga que vai gerar um campo elétrico, que você consegue calcular até lá pela lei de Gauss, e não tem campo magnético nenhum. Agora, o que acontece se você analisar a situação para um referencial S' que está se movendo com relação ao referencial S? Então, para esse referencial S', ele vai ver essas cargas em movimento. Cargas em movimento constituem uma corrente que gera um campo magnético diferente de zero. Então, esse referencial vai ter campo elétrico e magnético. De onde que veio esse campo magnético? Então, a ideia é que quando você muda de referencial, o que é campo elétrico e o que é campo magnético eles estão se misturando. Então, quer dizer, mesmo das equações de Maxwell, lá como você estudou desde a física 3, se você está ainda num referencial fixo e tal, os campos elétricos e magnéticos eles já possuem uma dinâmica que é acoplada, né? Que aqui nas equações de Maxwell você vê que o rotacional do campo elétrico depende do campo magnético e vice-versa. O rotacional do campo magnético depende da taxa temporal de variação do campo elétrico. Então, quando você tem campos, quando você está na eletrodinâmica, que você tem uma situação que campos elétricos e magnéticos variam no tempo, então você tem como um campo magnético gerar um campo elétrico e vice-versa. Esse é o mecanismo central da propagação da onda eletromagnética no vácuo, que a gente estudou bastante no curso, né? O campo elétrico variante gera o magnético e assim por diante naquele efeito dominó. Então, mesmo em um dado referencial, a gente já tem ali que um campo produz o outro, influencia o outro. Nesse vídeo, a gente está interessado em relacionar os campos quando a gente faz aí uma operação de empurrão, chamado boost. A gente discutiu aí os boosts de Lorentz, né, no último vídeo. Então, por exemplo, considera esse outro exemplo daqui, que você tem aí uma observadora aqui, que está sentada na mesa, tem uma carga que está em repouso com relação a ela, com relação à mesa, na presença de um campo magnético. Bom, não tem nenhuma força magnética nessa carga, né? A carga está em repouso. Mas para um observador aqui que esteja se deslocando, suponha que para esse observador, então ele vê todo mundo aqui andando para a direita. Para esse observador, essa carga está em movimento, vai ter uma força magnética. Então, se essa carga é positiva, vai ter uma força magnética para cima aqui nela. Agora, não pode acontecer de a carga ser suspensa da mesa pela força magnética para a Taliba e para a Francistônia, a carga está lá parada, bonitinha, porque não tem força magnética nenhuma. Então, como é que resolve esse paradoxo? Justamente o fato de que no referencial da Taliba não vai ter apenas um campo magnético. Ou seja, se para a Francistônia tudo que tem um campo magnético, para a Taliba vai surgir um campo elétrico, que vai então gerar uma força elétrica oposta que cancela a força magnética. E nota que então a ideia é que o que é puramente campo magnético num referencial, em outro pode ter parte elétrica e magnética. O que é puramente, como lá no primeiro exemplo que a gente viu, puramente elétrico, no outro referencial pode ter parte elétrica e magnética. Então, o campo elétrico e o campo magnético eles são parte de uma mesma grandeza, tá? E é isso que a gente vai querer. Estou falando assim meio rápido, tudo isso a gente vai ver com mais calma, aos pouquinhos, e surgindo naturalmente na nossa análise. Então, quer dizer, as equações de Maxwell escritas dessa forma, como a gente usou bastante ao longo do curso, elas estão escritas de uma forma manifestamente covariante por rotações. Então, esse campo elétrico se comporta como um vetor frente a rotações, o divergente do campo elétrico é o escalar, a densidade da carga vai ser escalar. Então, todas essas simetrias que a gente discutiu desde lá do iniciozinho do curso, quando a gente viu ali, estudou um pouquinho o grupo das rotações e as simetrias das equações de Maxwell, né? O B vai ser um pseudo-vetor, assim por diante. Agora, a pergunta é, como é que a gente representa essas equações de uma forma covariante agora por empurrões? Tá? E a resposta para ambas as perguntas que a gente colocou nessa introdução, elas remontam à mesma questão. Ou seja, como é que a gente representa um campo eletromagnético de uma forma que seja covariante por empurrões? Sabendo responder isso, a gente vai saber como ele se transforma de um referencial para o outro e a gente vai conseguir escrever essas equações de uma maneira manifestamente covariante. Então, para o grupo das rotações, o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-vetor. Como a gente viu, peço para vocês relembrarem lá da nossa aula sobre notação covariante para o grupo das rotações, todo pseudo-vetor, em particular o campo magnético, pode ser escrito como uma matriz antissimétrica.
Então, quando a gente diz que o campo magnético é uma matriz antissimétrica, o campo elétrico é um vetor, a gente está dizendo algo sobre como que ele se transforma frente a rotações espaciais. Então, pelo fato do S ser um vetor, quando eu rodo no sistema de eixo, eu sei como que as minhas componentes x, y, z do campo elétrico vão se transformar. Agora eu quero saber o seguinte: como que essas componentes dos campos se transformam quando eu faço uma operação de empurrão, né? Em outras palavras, a gente vai querer desenvolver aí, né, a gramática, né, e o vocabulário das transformações das simetrias de Lorentz, que vão permitir a gente olhar para as equações abaixo e ler elas segundo a perspectiva das simetrias de Lorentz. Essa que é a ideia. Aqui a gente já tem muito conteúdo sobre as rotações, né? Quer dizer, a gente está usando, por mais que a gente, antes mesmo de estudar formalmente o grupo de rotações, a gente ainda assim já está usando conceitos de representação do grupo de rotação. Quando a gente diz ali que o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-vetor, está tudo implícito que é vetor, pseudo-vetor, frente a transformações de rotações. Isso a gente está acostumado há muito tempo. Agora, como é que a gente faz para fazer o análogo para empurrões? Então, aqui, se a gente está querendo estudar as simetrias mais profundas aqui, escondidas ali dentro desse conjunto de equações de Maxwell, é bem interessante a gente escrever ela nas unidades que seja mais natural de explorar essas simetrias. Não é necessário, nada que a gente vai fazer aqui depende de sair das unidades do SI. A gente poderia ficar nessas unidades do sistema internacional, como a gente está desde o início do curso. Mas esse é um ponto interessante para a gente reescrever essas equações de acordo com um outro sistema de unidades. Então, nota que, por exemplo, quem é ε0 e μ0? ε0 é a chamada permissividade elétrica do vácuo. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Então, essa nomenclatura própria, ela é remanescente da concepção de que um campo eletromagnético tem um meio onde ela se propagaria. Quer dizer, se aquela redução mecânica que a gente discutiu na última aula funcionasse, aqui seria a permissividade elétrica no referencial do éter e assim por diante. Então, quando você tira éter e escreve vácuo, você, quer dizer, está corrigindo o erro conceitual, uma vez que já não tem o éter. Por outro lado, você está mantendo a mesma forma de representar. E a gente tem como se livrar dessas constantes. Perceber que não existe meio para se propagar é dizer justamente que você não precisa dessas constantes aqui. Então, como é que a gente representa, por exemplo, a interação entre duas cargas, chamada lei de Coulomb, no sistema internacional? Você diz que a força é Q1, Q2, 4πε0d². Nesse sistema chamado sistema gaussiano, a gente define 4πε0 como sendo U. Então, significa que a nossa medida de carga agora vai mudar. A gente vai medir a carga na chamada ESO, né? Que são as Electrostatic Unit of Charge, né? Que é a escolha para o sistema gaussiano. Então, quando você faz 4πε0 igual a 1, no fundo você está fazendo humildemente reconhecer o seguinte: olha, quando a gente começou lá enquanto comunidade, quando os cientistas escreveram a lei de Coulomb nesse formato, com essa constante, a gente tinha ideia do que era o campo elétrico. Agora que a gente percebe que não tem nenhum meio para o campo elétrico se propagar, o mais natural é a gente medir essas cargas numa unidade tal que não tem essa constante. Olha, se você faz 4πε0 igual a 1, nessa equação de Maxwell agora, ela assume essa expressão. Então, o campo elétrico nas unidades gaussianas vai ser 4π vezes o ρ nas unidades gaussianas. Então, o campo elétrico no SI, em geral, a gente mede em volts por metro. O campo magnético você mede em tesla. Só que a gente está percebendo justamente que o campo elétrico e o magnético são parte de uma mesma grandeza e que vão se misturar quando você faz operações de empurrão. Então, uma vez que são parte da mesma grandeza, o mais natural é a gente medir eles nas mesmas unidades. Então, escolher um sistema de unidades em que campo elétrico e magnético têm a mesma dimensão. O campo elétrico, a gente já sabe qual é a dimensão, a partir ela vai manter a mesma definição que a gente tinha no SI, né? Então, ela vai ser carga sobre distância ao quadrado. E carga agora a gente está medindo nessa unidade aqui. Basicamente, agora o que a gente vai fazer é que a gente, onde tem um campo magnético, a gente vai trocar pelo campo magnético dividido por C. Que aí nota que quando a gente faz isso, você tem que o campo elétrico e o campo magnético agora estão medidos nas mesmas unidades. Porque quando você deriva o campo magnético no tempo, aparece 1 sobre unidade de tempo. Quando você multiplica por 1 sobre velocidade, isso daqui é a mesma coisa que multiplicar por comprimento embaixo, tempo em cima. Tempo corta. E do lado esquerdo também, você tem 1 sobre comprimento, que é rotacional, do campo elétrico. Então, nessas unidades, o campo elétrico e o magnético têm as mesmas dimensões. Aqui também, o divergente do B, a equação de não tem monopolo magnético, fica igual, né? E, por fim, com essas escolhas, né? Nota que não precisa me preocupar com μ0, para definir que o 4πε0 é igual a 1, lembrando aqui que μ0 é ε0 é 1 sobre c². Então, isso aqui me permite descobrir quem é o μ0.
e ao mesmo tempo transformando B, a gente chega aqui nessas equações daqui. Então, nesse sistema de unidades, essas aqui são as equações de Maxwell. Não precisa trabalhar com elas. Quem estiver desconfortável, tudo que eu fizer aqui nas unidades gaussianas, faz no SI, para treinar, não precisa. Mas, como eu disse, a gente trabalhou o tempo inteiro nas unidades do SI, que às vezes são as que mais aparecem, são a mais comum, preferi não trabalhar em outras unidades. Mas se a gente está justamente aqui no momento de explorar mais a fundo as simetrias das equações de Maxwell, vamos deixar elas expressas nas unidades que, se elas pudessem falar, elas escolheriam para se apresentar. É uma unidade que captura aí o fato de que campo elétrico e magnético são descritos ali pela mesma dimensão, eles são partes da mesma entidade, e não tem ε0 e μ0, não tem essas constantes. Aparece tão somente aqui a velocidade da luz, é a única constante que aparece nas equações de Maxwell, nessa escolha, que é natural. O parâmetro da velocidade da luz é justamente o parâmetro ali que é fundamental no nosso próprio grupo de simetria. Esse C é a velocidade invariante que caracteriza o grupo de Lorentz. Então, é natural que ela apareça nessas equações, já indicando justamente que vai ter ali, então, essas equações, por trás delas tem a simetria de Lorentz. E dessas unidades também, mesma discussão que a gente fez antes, divergente de B, C0 significa que ele é um Hot de alguém. Então, essa equação é a mesma, as unidades gaussianas no SI. Mas agora o campo elétrico, como tem esse 1 sobre C aqui embaixo, se fizer a mesma dedução que a gente fez para definir o potencial escalar, você vai ver que agora tem um 1 sobre C aqui. De modo que nessas unidades gaussianas, o A e o φ também têm a mesma dimensão, que também é natural, eles vão ser parte da mesma coisa também. Então, enfim, como eu disse, eu não quero, enfim, não é obrigatório fazer essa escolha de unidade, mas a gente vai trabalhar nessas unidades nesse vídeo. Se ficar confuso, vocês façam um mapeamento com SI para, enfim. E por fim, a força de Lorentz nessas unidades, ela fica dada por essa expressão daqui, tá? Então também campo elétrico e magnético na mesma dimensão, então isso que explica que o campo magnético tem que ser adimensional. Também é interessante que aparece explicitamente o C aqui. Ou seja, se você tomasse realmente aí o limite que a mecânica de Einstein recai na mecânica de Galileu, esse termo sumiria, ou seja, não teria magnetismo, ou seja, o limite perfeitamente, rigorosamente C para infinito, a gente teria eletrostática pura, que seria totalmente análoga à gravitação universal de Newton. Então, esse campo magnético realmente ele já é aqui um cheirinho de relatividade que aparece. Depois a gente vai voltar um pouquinho nisso ao longo do vídeo. Nesse momento, deixa eu só destacar, quer dizer, que a força de Lorentz, ela de fato, quer dizer, ela depende da velocidade de um jeito que já indica que não é grupo de simetria de Galileu, porque se você olhar para as forças que dependem da velocidade da mecânica newtoniana, como é o caso da força de arrasto, ela é função da velocidade relativa ao meio. Lá em mecânica, quase sempre a gente está trabalhando no referencial do meio, então a gente escreve direto a força de arrasto como sendo menos BV. Só que essa força tem que ser invariante de Galileu, como todas as outras forças ali que aparecem na mecânica newtoniana. Então, na prática, quer dizer, se fizer a formulação no referencial qualquer, essa força é a velocidade relativa ao meio, né? E aqui, por outro lado, na força de Lorentz, esse V que aparece é a velocidade no referencial em questão, não tem meio, como a gente disse, é daí que vem a relatividade toda. Então, o fato daqui ser a velocidade realmente no referencial já é um indicativo aí de que essa força de Lorentz já está apontando para fora da mecânica. Embora ela até seja parecida com outra força que aparece na mecânica newtoniana, que é a força de Coriolis. Mas é uma força que aparece só em referenciais não inerciais, né? Então, essa força aqui ela também está fora do grupo de simetria de Galileu. Mas, inclusive, tem paralelos interessantes de Coriolis com força magnética. Vocês devem ter estudado isso um pouquinho na graduação, lá, o teorema de Larmor e tal. Aqui a gente não vai precisar muito, fica só como um comentário extra. Mas é só para chamar a atenção realmente que para a mecânica de Newton, né, com a simetria de Galileu, as velocidades que aparecem nas forças são velocidades relativas a algum meio, né? E quando não tem esse meio, você já tem aí uma pista de que já é o primeiro aceno de Lorentz ali. Agora, entrando mais diretamente no tema do vídeo, né? Quer dizer, a gente está querendo buscar uma representação covariante para as equações de Maxwell. Então, a gente vai precisar usar o conceito dos chamados quadrivetores, tá certo? E aí, então, a ideia dos quadrivetores é ser uma representação unificada, permite uma mesma representação tanto das empurrões quanto das rotações. Então, por exemplo, a gente representa aqui o quadrivetor posição, xmi, como tendo componente 0, c vezes o tempo, e aí a componente espacial 1 é o x, a 2 é o y, a 3 é o z. Então, a gente está usando essa convenção que a parte temporal
é um zero. E aí, então, escrevendo dessa forma, olha só, o que é uma rotação, por exemplo, em torno de x? Rotação em torno de x, ela mistura esse setor aqui do meu quadrivetor. Eu misturo o y com o z. Então, isso aqui é lá o que a gente faz desde a álgebra linear, né? Você consegue relacionar, se você gira por um ângulo θ em torno de x, então a componente y e a componente z vão se misturar. Então, meu y' vai depender do y e do z. Meu z' vai depender do z e do y. De maneira mais geral, se eu faço rotação numa direção em torno de um eixo qualquer, eu vou misturar o x, y e z, mas eu misturo só a parte espacial, que é bem o que a gente tem a noção, né? A rotação espacial você tem 3 variáveis, que é o x, y, z, e elas se misturam por rotações. Quando você faz, por exemplo, um empurrão paralelo a x, aí você mistura só o tempo com x. O y e o z eles ficam lá fixos, é o que a gente viu no vídeo passado, né? Que é a transformação de Lorentz, que a gente pode escrever dessa forma daqui, né? Que é uma forma que fica até mais explícita e mais patente a semelhança, né? com o grupo das rotações. Então, a notação quadrivetorial ela permite que na mesma entidade eu coloque todas as variáveis da minha teoria e aí as simetrias da minha teoria, por rotação, por empurrão, que eu não estou olhando para as translações, né? Depois, quem quiser, a gente pode discutir um pouquinho, mas o grupo de Lorentz mais translações, o pessoal vai chamar lá de grupo de Poincare. Mas aqui no curso a gente vai ficar só em Lorentz mesmo, que tudo já vai dar para a gente ver um monte de coisa legal e as coisas mais importantes que eu quero destacar, já, enfim, não precisa falar de translação. Agora, e aí, então, essa daqui é uma notação unificada. E aí, qual é a grande vantagem aí da gente usar esses conceitos de quadrivetores? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, muita coisa é bem parecida com o que a gente fez no início do curso, na discussão da notação covariante para o grupo das rotações. Para vocês reverem aquele vídeo. Eu basicamente vou me concentrar nesse vídeo no que tem de diferente. Se tiver de parecido, eu vou comentar muito rápido, então se ficar confuso, voltem lá no vídeo da notação covariante do grupo das rotações. Mas basicamente, o ponto central é que, assim como no grupo das rotações, quando você tem aqui os empurrões, uma classe de grandezas físicas vai se transformar sempre do mesmo jeito. Então, por exemplo, para as rotações, você tinha que o vetor posição, o vetor força, o vetor campo elétrico, todos eles se transformam da mesma maneira frente a rotações. E aí, quando a gente agora está levando em conta também os empurrões, você vai ter um conjunto de grandezas que se transformam da mesma forma entre si quando você empurra o sistema de eixos. E aí, nessa notação quadrivetorial, você está fazendo uma descrição unificada dos empurrões e das rotações. Então, lá no curso de Física Moderna, depois de você discutir aqui o quadrivetor posição, você obtém um quadrivetor velocidade, você obtém os quadrimomentos. Então, qual que é a ideia? Você tem um quadrivetor qualquer, por exemplo, quadrivetor momento. Se você faz um empurrão em torno do eixo x, o que vai acontecer é que a componente zero desse quadrivetor no referencial linha, ela vai misturar as componentes 0 e 1, que é a componente x, né? No referencial sem linha, de acordo com essa expressão, que é exatamente a transformação de Lorentz para o quadrivetor posição, e aqui para o peão linha. Então, sabendo que uma grandeza é quadrivetor, você sabe como que ela se transforma quando você muda de referencial. Então, aqui é bem parecido mesmo com o que a gente fez lá no grupo das rotações, só que ali, em vez de ser um empurrão, a gente estava vendo como que as grandezas se transformavam por rotações. Tá certo? Mas é essencialmente a mesma coisa. E aí, toda a sutileza, você, quer dizer, introduz o conceito, você tem que demonstrar por exemplo, que a sua quadrivelocidade é um quadrivetor. A gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente no vídeo, né? A gente vai discutir isso um pouquinho melhor. Mas é central destacar desde aqui que não tem nada de relativístico no conceito de quadrivetor, tá? Quer dizer, quando eu digo não tem nada de relativístico, isso não tem nada a ver com a relatividade de Einstein. Isso aqui, para a mecânica newtoniana, a mesma notação seria necessária se você quisesse expressar de uma maneira covariante rotações mais empurrões em uma mesma notação. Então, por exemplo, a teoria da gravitação de Newton pode ser expressa numa forma, de uma forma que unifica as simetrias de rotação e de empurrão, que é a chamada formulação quadridimensional da mecânica newtoniana. E aí tem esse artigo aqui do Peter Havas, discute isso em bastante detalhe, um artigo de 1964, como que você pode representar, mesmo na mecânica newtoniana, as representações do grupo de Galileu. Né? Elas também vão envolver quadrivetores, porque quadrivetor é só para dizer o seguinte: se eu tenho uma entidade que vai contemplar tanto ali as transformações de empurrão e rotação, a empurrão ela sempre mistura as coordenadas espaciais com as coordenadas temporais. Então você precisa dos 4 caras. Né? É só isso que está sendo dito. O ponto, na verdade, é que o grupo de Lorentz, matematicamente, é bem mais simples do que o grupo de Galileu. O grupo de Galileu, o fato de você ter um tempo absoluto, olha só, o tempo ele não mistura com o espaço quando você faz o empurrão de Galileu.
mas o R', ele mistura o R e o T, né? Então, eles entram de maneira muito assimétrica, né? Quando você olha aqui para as transformações de Lorentz, o tempo e o espaço se transformam de maneira bem mais simétrica. Além disso, o invariante das rotações, como a gente viu, o invariante dos empurrões, desculpa, ele é basicamente muito parecido com o invariante das rotações, né? É uma rotação por ângulo imaginário, como a gente viu no vídeo anterior. Então, realmente, a matemática do grupo de Lorentz é bem mais simples. Por isso que, enquanto a formulação da gravitação covariante com o grupo de Lorentz foi obtida já em 1915 por Einstein, um trabalho absolutamente genial, justamente ali tentando expressar uma teoria da gravitação que tivesse o grupo de simetria como o grupo de Lorentz, a formulação da gravitação que é covariante com o grupo de Galileu é muito depois. Tá? Enfim, claro que não é só por isso também, porque depois que o pessoal estava aí o interesse maior, estava na realidade geral do que em reescrever a gravitação do Newton. Mas realmente, quem estudar aí esse artigo do Havas, vai ver que é bem sofisticado. O grupo de Galileu tem várias dificuldades que não aparecem no grupo de Lorentz. Não vou entrar em mais detalhes, mas é para chamar a atenção que o conceito de quadro de vetor não tem nada a ver com a relatividade de Einstein. Nada a ver. É que para a relatividade de Einstein é muito conveniente você usar essa notação quadro vetorial e a gente consegue, de fato, representar unificadamente a translação o empurrão e a rotação para o grupo de Lorentz, até porque eles são operações parecidas. Então, para Galileu, precisa de muito mais esforço. Uma vez que a gente definiu os quadros vetores, é extremamente conveniente a gente usar a notação covariante. E a maioria das coisas é bem parecido com o que a gente fez para o caso das rotações, mas tem pequenas diferenças que é o que eu vou comentar a partir de agora. Então, assim, o que acontece com o grupo das rotações? Se você contrai os índices, você tem escalar. Então, o U escalar V, né, que é o produto escalar, justamente é o escalar que eu monto com dois vetores, ele é obtido justamente, como a gente vê lá desde o ensino médio, né, o produto escalar é o XVX, mais o YVY, enfim, mais o ZVZ, eu não vou escrever aqui. Então, lembra da nossa notação de Einstein, né? Quer dizer, índices repetidos significa que eles estão somados, né? E aí, se você repetiu índices, você obteve aí um escalar. Ou seja, você contraiu, não sobrou nenhum índice livre, a gente tem o escalar. Para Lorentz, isso não é verdade. Porque o que acontece é o seguinte, aqui a gente tem que o invariante, ele não é a soma dos quadrados, né? Ou seja, em um aparece mais um, mas aí depois tem menos um, menos um, menos um. E aí isso faz com que a gente tenha que tomar um certo cuidado para como que a partir de dois quadrivetores, como que a gente vai montar o escalar. Não basta a gente repetir os índices, não basta a gente somar, né? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui numa notação covariante? Tem uma forma de fazer, é a seguinte. Nota que todos esses termos correspondem, de fato, a pegar o dxb e multiplicar por um dxni. Que aí está parecido com o caso das rotações. Assim como lá, só vai importar os termos em que o mi é igual a ni. Onde que entra a diferença? O termo 0, 0, o coeficiente vai ser mais 1, nos outros vai ser menos 1. Então, isso aqui é equivalente a dizer que quando eu multiplicar dxmi por dxni, eu vou ter que multiplicar por um valor que depende de quem é o mi e quem é o ni. E isso é o que a gente define como métrica. Esse é o Gemini. Então, para montar o meu invariante agora, não basta eu multiplicar dxmi por dxmi. Eu vou ter que multiplicar dxmi por dxni vezes essa métrica daqui. Tá certo? E aí, uma vez que, então, para a gente construir os invariantes, a gente precisa dessa métrica, a gente agora pode fazer uma definição. A gente diz o seguinte, ó, Gemini vezes o dxni, então aqui estou representando sem infinitesimal, né? Mas pode botar um infinitesimal também se quiser. Mas o que acontece é que quando eu multiplico o Gemini, o xni, eu posso definir que isso aqui é um x. Só que agora eu vou dizer que esse daqui é um xmi com índice embaixo. Porque esse cara não é igual ao xmi com índice em cima, né? Ou seja, o xmi com índice em cima, essa é a definição que a gente tinha dado. Aí agora, quando você multiplica Gemini por xni, pausem o vídeo e façam a conta. Multipliquem esse cara por esse. Vocês vão ver que vocês vão obter esse cara daqui. Então ele não é igual. De fato, ele envolve ali as mesmas componentes, porém são vetores diferentes, né? Então, esse cara daqui, a gente define como sendo quadrivetor posição covariante. E o primeiro é o que a gente define como contravariante. Então, quem quiser depois ir mais a fundo do ponto de vista matemático, tem toda uma discussão bonita ali, enfim, conceitual de geometria diferencial, do que é um vetor contravariante, o que é um vetor covariante.
Mas para física e para o que a gente vai fazer aqui no curso, basta notar exatamente isso. Quer dizer, o que é invariante para a gente é um cara que não basta, a gente não constrói os invariantes só com os nossos vetores, a gente precisa multiplicar por uma métrica. E a gente poderia fazer isso para sempre e falar só em vetor contravariante, nunca falar em vetor covariante. Poderia fazer isso, mas só que você teria que sempre lembrar que o que vai permitir você sair de um tensor aqui, no caso de posto 2, que é o meu dxmi, dxni, para um escalar, eu vou precisar sempre multiplicar aqui por uma métrica. Outra possibilidade é falar, cara, eu quero manter minha noção que produto escalar é pegar componente de 1, multiplicar pela componente e somar. Aí, para você manter isso, você pode. Só que agora, você vai então fazer essa definição, que o gmini vezes o xni é um outro tipo de vetor, que se transforma diferentemente, que tem essas componentes aqui, que são diferentes do primeiro, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ser o vetor covariante. Então, não vou entrar muito mais a fundo do que isso, mas só fazer alguns comentários. Também, como a gente fez, a noção de contravariante e covariante não tem nada a ver com relatividade. Se você vai estudar geometria diferencial em 3D mesmo, né? Ou em 2D aqui, como esse desenho, se você tem uma geometria que não é euclidiana, o que vai fazer o papel ali do invariante, ou seja, das distâncias, das métricas, também não vai ser simplesmente somar dx ao quadrado por y ao quadrado dz quadrado. Isso é verdade na geometria euclidiana. Senão vai aparecer um cara aqui que é a métrica. E uma vez que ele apareça, vai ter de novo a necessidade de você diferenciar entre vetores contravariante e covariante. Então é fundamental falar nisso se você quiser fazer uma geometria não euclidiana. E da mesma forma, no próprio grupo de Lorentz, se você lidar com variáveis, com essa variável x0, que às vezes o pessoal introduz, aí o seu invariante ele fica basicamente fica geometria euclidiana em 4 dimensões. E aí se você fizer assim, você faz a relatividade restrita o tempo todo sem falar em contravariante e covariante. Tem algumas pessoas que justamente por isso preferem usar essa escolha do chamado tempo imaginário para não precisar se preocupar com isso. E aí, cada um tem uma escolha, tem vantagens e desvantagens. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu gosto de deixar o tempo explicitamente escrito como tempo. Toda a física, para interpretação física, às vezes fica mais clara, né? Ou seja, o tempo e o espaço são caras diferentes, né? Quer dizer, você consegue ir para frente e voltar para trás, mas não consegue ir para o futuro e voltar para o passado. Eu prefiro carregar o tempo, cada um faz como preferir. Mas se você usar essa escolha, por exemplo, que aí você tem um espaço euclidiano, você não precisa de diferenciar entre contravariante e covariante. Não tem essa necessidade, tá? Então, realmente, o que a gente vai fazer aqui é apenas destacar isso, que se você está lidando com uma geometria não euclidiana, e no caso de Lorentz, se você não fizer essa escolha do tempo imaginário, você vai ter uma geometria não euclidiana, como a gente viu, porque você vai ter realmente ali que o tempo e o espaço vão ter sinais diferentes aqui. Aí é conveniente você definir, em vez de você ter que ficar o tempo todo falando na métrica, você pode introduzir a noção de um vetor contravariante da forma como a gente colocou no slide anterior. É isso que a gente vai precisar para o vídeo de hoje. Quem quiser depois aprofundar, eu posso passar a referência e comentar um pouquinho mais na aula. Então, quer dizer, agora que a gente tem esses ingredientes, o nosso objetivo é expressar as leis físicas de uma forma que seja manifestamente covariante com o grupo de Lorentz. Então, por exemplo, como é que a gente escreve as equações de Maxwell na notação covariante, como é que a gente escreve a relação entre os potenciais, os campos, a equação da continuidade, e assim por diante, né? E até agora, ou seja, tudo isso que está aqui nessa tela está expresso de uma forma manifestamente covariante com o grupo das rotações. E nota que aqui estão aparecendo vários operadores diferenciais. Então, antes da gente fazer isso, um primeiro passo é a gente saber como que esses operadores, como nabla e tal, as derivadas temporais, como que eles se transformam para Lorentz. E a nossa intuição que a gente construiu o grupo das rotações, ela vai ser extremamente útil também para a gente montar ali as representações do grupo de Lorentz. Porque a gente viu que qualquer quadrivetor, na verdade, todos eles se transformam como quadrivetor posição e, portanto, eles vão ser sempre tais que a componente zero ela funciona como escalar para rotações. E, de fato, que a gente viu que rotações espaciais elas vão misturar só esse setor aqui do quadrivetor. Elas vão misturar esse setor de modo que esse setor se comporta como um trivetor para rotações. Então, qualquer quadrivetor, pelo fato de ele se transformar frente às transformações do grupo de Lorentz, ou seja, empurrões e rotações, como ele se transforma do mesmo jeito que o quadrivetor posição, isso aqui vai ser sempre verdade.
Então, se a gente tem os operadores diferenciais DDT, esse cara se comporta como um escalar para rotações. E o nabla, né, ele se transforma como um trivetor para rotações. Então, isso aqui está sugerindo a gente olhar para um quadrivetor que a componente zero está ligado com a derivada temporal. Então, já estou até dividindo aqui por C, né, para ficar com a mesma dimensão do nabla. E a gente tem que esse cara daqui é bem parecido com o quadrivetor posição. Vocês estão a primeira coordenada temporal e as outras espaciais. Então, quer dizer, esse cara daqui é um candidato a um quadrivetor. Eu digo candidato porque tem que tomar um certo cuidado. Não basta você, sei lá, você pega aqui a massa e um escalar para rotação. E você junta com a vetor posição, é um trivetor para rotação. Isso aqui claramente não é um quadrivetor. Você faz uma operação de empurrão e massa não mistura com posição, porque são conceitos diferentes. Então, quer dizer, esse guia aqui é uma boa pista para... Enfim, mas ela, naturalmente, quer dizer, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para você montar um quadrivetor. Mas tempo e espaço se misturam por empurrões. Então, é razoável que esse cara aqui seja um quadrivetor. É razoável, mas quer dizer, será que não tem um prefator, um sinal? O que está acontecendo? Então, a gente tem que demonstrar que a grandeza se transforma como um quadrivetor. Então, para isso, a gente poderia tentar explicitamente ver como que o DDT se transforma por empurrão, conhecendo como que o tempo e o x se transformam, a gente poderia explicitamente tentar ver como que o DDT se transforma, como que o nabla se transforma, e a partir daí tentar montar esse vetor, que vai fazer o papel aí do quadrigradiente, né? Agora, na verdade, tem caminhos mais curtos, e que vão ser bem úteis para a gente ao longo do vídeo. Então, por exemplo, considera um campo escalar φ qualquer. Então, aqui, cuidado, ter uma notação muito boa, esse φ não é o potencial escalar. Isso aqui é um campo escalar de Lorentz, seja ele qual for, não importa aqui pra gente. Então, um campo que então é função aí do xμ e é um escalar, tá certo? Então, a cada ponto do espaço-tempo, ele tem um valor que é o mesmo para todos os observados, para todos os observadores. Esse φ é um escalar. Então, isso significa que se você considera o φ num ponto infinitesimalmente próximo, a variação dφ ele vai ser um escalar, porque ele é a diferença de dois escalares. Por outro lado, esse dφ pode ser escrito, expansão em Taylor, igual como vocês estão acostumados, só que aqui, olha a notação de Einstein, índice repetido, está somado. Então, esse dφ dxμ vezes dxμ, esse cara obrigatoriamente é um escalar. Agora, olha só. Então, o que significa aqui? Olha só, esse dφ é um escalar. Essa igualdade ela tem que ser válida para qualquer referencial. Em cada referencial, você pode pegar o φ, expandir, e aí, num outro referencial, aqui seria as variáveis x', aqui seria as derivadas com relação a x', mas se a referencial expande em Taylor, vai valer essa equação. Então, isso aqui significa o seguinte, esse cara tem que ser um escalar. Ora, esse cara é um quadrivetor contravariante, como a gente definiu. Portanto, esse cara daqui, ele obrigatoriamente tem que ser um vetor covariante. Essa notação ajuda a gente a lembrar isso, é derivada com um bizinho embaixo. Então, porque para eu contrair com um vetor contravariante e dar um escalar, eu preciso que esse cara seja contravariante. Então, derivar com relação a xμ, com o μ em cima aqui, então, derivar com relação ao xμ contravariante, é uma derivada que esse dμφ é um quadrivetor covariante. Tá? Então, o μ aqui está em cima. Na derivada, a gente bota o μ embaixo para lembrar que esse dμφ se comporta como um quadrivetor covariante. Então, esse resultado é bem importante, a gente vai usar bastante ele ao longo dessa aula, tá certo? Então, em particular, esse daqui é o meu dμ, como a gente definiu, ele é o dφ dxμ. Então, esse dμ ele vai ser, em termos aqui explícitos, né, das variáveis, a componente 0, 1 sobre c d-ρ t, que é o x0, né? Esse aqui é o meu x0, e as derivadas espaciais estão aqui. Eu posso, com ele, a partir dele, montar a derivada contravariante. E aí, como a gente viu, a parte espacial troca o sinal aqui, tá certo? E aqui, quer dizer, uma consequência bem interessante, né? bem fundamental. Agora que a gente tem as definições aqui dos operadores quadrigradiente, nota que se você contrair os dois, se você fizer dμ, isso aqui é um escalar. Agora, dμ, se você contrair, isso aqui é exatamente uma coisa que menos do lambertiano, né? Então, aqui faltou o sinal, né? Isso aqui é menos aqui.
Então você vê que o D'Alembertiano é um operador escalar. E de fato, quer dizer, isso aqui foi essencialmente até inclusive o nosso ponto de partida, né? A ideia é que justamente a transformação de Lorentz ela deixa a equação de onda invariante. Diferentemente, como a gente discutiu extensivamente no vídeo passado, do que acontece com a simetria de Galileu, para a qual a equação de onda não é invariante quando você muda de referencial, pelo contrário. Então, assim, aqui realmente é bem fundamental isso, esse operador ser um escalar. Agora, vamos procurar construir quadrivetores importantes aí para o nosso estudo do eletromagnetismo. Então, vamos começar discutindo o chamado quadrivetor corrente elétrica, né? E a ideia é a seguinte: primeiro, nota que a densidade de carga ela se comporta como um escalar para rotações. A densidade de corrente ela se transforma como um trivetor para rotações. Além disso, esses caras se misturam quando você faz uma operação de empurrão. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, você tinha ρ e você tinha o J diferente de zero, voltando lá naquele exemplo do nosso primeiro slide, né? Então você tem aqui uma distribuição estática de carga. Se você vai para um referencial que se desloca com relação ao anterior, você vai ter as cargas em movimento, então você vai ter J. E nota que o J mistura com o ρ mesmo, porque se esse cara daqui tivesse ρ igual a zero, todo ponto do espaço fosse zero, tudo bem, você ia fazer um empurrão, não ia ter corrente nenhuma. Não tem corrente porque você tem carga, e aí você muda de referencial, essas cargas vão gerar corrente. Então o fato deles misturarem está indicando de fato que o ρ e o J devem ser partes do mesmo quadrivetor. Mas, novamente, a gente tem que demonstrar esse fato. Ora, a gente sabe que a equação da continuidade, que retrata justamente a conservação local de carga, é válida em todo o referencial. A gente sabe, então, que quer dizer, o zero aqui do lado direito é um escalar trivial, né? Igual em todos os referenciais, vale zero. Então, isso significa que o lado esquerdo tem que ser o escalar. Eu sei dos slides anteriores que essa entidade aqui se comporta como um vetor covariante. Portanto, isso daqui significa que o que sobrou, né, eu posso tirar esse operador diferencial aqui em evidência. O que sobrou ali dentro tem que ser um quadrivetor contravariante, obrigatoriamente. E assim a gente monta, então, o nosso JMI. Nota que aqui eu posso dividir por C, multiplicar por C, que aí 1 sobre C dt do nabla é o Demir covariante. O que sobrou é um quadrivetor, que é a componente 0, C vezes ρ, e a componente trivetor é o J. Então aqui construímos, portanto, duas coisas aqui interessantes para destacar. Primeiro, a gente construiu um quadrivetor corrente. Então, a gente não precisou, em detalhe, ver como que o JMI transforma para provar que ele é um quadrivetor. A gente usou a covariância da lei física, no caso da equação da continuidade, e um conhecimento de um outro cara, que a gente já sabia que era um quadrivetor, para inferir o caráter quadrivetorial do J. Então esse geralmente é o caminho mais curto, e ele é bem rico assim, de explorar. E uma outra coisa interessante é que aqui a gente vê como é que escreve a equação da continuidade em notação manifestamente covariante de Lorentz. Então, de novo, índice repetido está somado, e vê que você tem a contração dos índices. A gente tem aqui o escalar do lado esquerdo, o escalar do lado direito, está tudo coerente aí. Agora, uma vez que a gente sabe, então, que essa entidade forma um quadrivetor, de bônus, a gente agora sabe, inclusive, como que esses caras se transformam quando você faz uma operação de empurrão, né? Quer dizer, você agora tem que... Esse daqui é a componente zero de um quadrivetor, e toda componente zero de quadrivetor, quando você empurra, aqui, por exemplo, na direção x, como a gente está escolhendo, o que vai acontecer é que ela vai misturar a componente 0 no referencial sem linha com a componente 1 no referencial sem linha, de acordo com a composição de Lorentz. E aqui é uma coisa para o J, enquanto que o JY e o JZ ficam invariantes. Então está tudo. Agora a gente tem essa forma de transformar. Então, quer dizer, a primeira coisa aqui é esperado, né, que a corrente mude por empurrões. Em alguns casos, a gente viu em aulas anteriores, isso aqui não é sempre, né, mas em alguns casos a gente pode escrever a densidade de corrente como sendo a densidade de carga vezes a velocidade. Essa aqui é a velocidade ali do transporte das cargas, né, não é esse V maiúsculo aqui de mudança de referencial, não, cuidado. Agora, quando você muda de referencial, os V's mudam. Então, é esperado, né, que o J mude, tá? Agora, o que é interessante e menos intuitivo é que mesmo se você tiver aqui o ρ é zero no referencial, se você tiver corrente, no outro referencial o ρ vai ser diferente de zero. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. O ρ é zero
no referencial com linha você vai ter ρ desde que você tenha corrente no outro. Mas qual é a origem desse ρ? Se você tem um referencial que localmente é tudo neutro, por que quando você muda de referencial não é? Então aqui é interessante, se vocês lembrarem da nossa aula sobre metais, a gente viu que no referencial do metal, que foi basicamente o referencial que a gente trabalhou, a gente tem justamente essa situação em que o ρ é zero e o J é diferente de zero. E aí o que está acontecendo fisicamente? Você tem lá as cargas positivas tipo, parados, os sítios da rede, né? E são os elétrons que transportam corrente. O que acontece agora quando você faz uma mudança de referencial? E estou escolhendo aqui uma mudança de referencial específica, que tem aqui a mesma velocidade dos elétrons, né? De maneira que agora nesse novo referencial os elétrons estão parados e são os prótons para cima que carregam a corrente, né? Nesse referencial. Agora, o que vai acontecer aqui? Bom, quando você muda de um referencial para o outro, ρ é carga por volume, né? Densidade de carga por volume. E o volume não ele muda quando você muda de referencial. Então, por exemplo, as cargas positivas, quando você vem para esse referencial aqui, a distância entre elas diminui por um efeito de contração de Lorentz. Mas olha que sutil. No caso das cargas elétricas é o contrário. Das cargas negativas é o contrário. As cargas negativas, elas ficam mais afastadas. A densidade delas vai diminuir. Por quê? Porque o que acontece é que no caso da carga elétrica, o referencial de repouso delas é esse que a gente está. Então, no anterior é que a gente tinha lá a contração de Lorentz. De modo que, quando você vai do S aqui para o S', então, as cargas positivas ficam mais próximas, ficam mais densas, e as negativas ficam mais afastadas, ficam menos densas. Como no referencial do metal o ρ é zero, como a gente discutiu, inclusive nas aulas de metal, quando o metal está andando, o ρ não é zero. Tá? Então tem uma física bem rica aqui. E mesmo essas equações aqui, na verdade, são bem sutis também, porque pensa o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma corrente aqui, por exemplo, uma certa direção que eu vou chamar de Y, tá? E aí estou considerando aqui uma situação em que esse J ele seja, então, um ρ vezes Vzinho, onde esse V é essa velocidade com que essas cargas estão correndo para cima aqui, tá? Então, imagina que agora você faz um empurrão na direção X. Então, essas equações estão dizendo que o JY' vai ser o JY. Curiosamente, para Galileu isso faz sentido, né? Porque para Galileu você vai dizer assim, e essa componente y da velocidade não é afetada por um empurrão em x, então não deve mudar a corrente na componente y. E ia concluir aqui a resposta correta, mas por um raciocínio que para Galileu está correto, mas para Lorentz está incorreto. E para Lorentz, na verdade, a coisa é mais sutil, porque a componente Vy aqui, da velocidade das carguinhas, ou seja, nesse referencial que eu dei um empurrão aqui para a direita, eu vejo esse fio andando para a esquerda aqui, né? Essas cargas elas estão indo para cima e para a esquerda. Só que a componente para cima aqui das velocidades, ela também muda para Lorentz. Não é só a componente paralela ao empurrão, vocês veem isso lá em física moderna, porque tem a dilatação temporal. Então, o Vy vai mudar, na verdade. E aí, por que o JY não muda, então? O ponto é que você tem a dilatação temporal mudando o V, só que você também tem a contração espacial mudando o ρ. E essas coisas se compensam, vocês podem ver aí depois de mais detalhe. E aí acaba que essa daqui você tem a igualdade. Então, é bem sutil e bem interessante. Eu estimulo bastante que vocês tentem fazer várias análises físicas dessas transformações, tentar compreender o que está acontecendo com as fontes, né, quando você muda de referencial. Mas, justamente, se parece sutil fazer análise detalhadamente, é porque, de fato, é difícil. Olha como é profundo aqui a representação do grupo de Lorentz. Se você demonstrou que o Jμ é um quadrivetor contravariante, você sabe como que transforma. A matemática está pronta. Então, é muito poderoso, realmente, o fato de todos os quadrivetores se transformarem da mesma forma frente a rotações e empurrões, que é a própria noção de grupo, né, de simetria, que a gente discutiu um pouco lá na aula da notação covariante das rotações. Então, isso é uma coisa bem profunda. Agora, de qualquer maneira, mesmo a gente sabendo, então, a resposta para um caso geral, que é o que está nessas leis de transformação, é interessante a gente analisar a física de cada caso separadamente, né? Então, como é que fica, por exemplo, agora os potenciais? Mesma coisa, o φ ele é escalar para rotação. O A é um trivetor para rotações. Além disso, quando você faz ali um empurrão, você mistura o φ com A, como pode ser visto nesse caso. Esse primeiro exemplo só tinha φ, só tinha potencial elétrico, não tem potencial vetor. Pode não ter, né? Quer dizer, campo magnético é zero, eu posso escolher o A igual a zero. Mas aí quando você faz aqui o empurrão, você tem corrente, tem campo magnético, você tem potencial vetor. Então, de novo, esses caras devem se misturar. E aí, como é que a gente, então, pode construir um quadrivetor? Bom, uma forma da gente ver é tentar o que a gente fez para a quadricorrente. Tentar, a partir das equações que a gente demonstrou no curso,
ler um quadrivetor aqui de dentro. Então, essas são as equações para os potenciais no calibre de Lorentz. Nota que esse daqui é o operador d'Alembertiano, como a gente comentou em variante. E do lado direito aparece basicamente o quadrivetor corrente. Então, eu posso escrever essa equação, uma vez que eu defino agora o AMI como tendo a parte temporal é o φ, a parte espacial é o A. Eu posso escrever aquela equação como sendo dni de AMI é menos 4π sobre c jμ. Então, aqui, novamente, cuidado, esse ni aqui é o índice mudo, né? Está somado, está contraído. Esse cara daqui é um escalar. E do lado esquerdo, então, tudo que está sobrando é um índice, que é esse índice do A. Do lado direito vai ter também o mesmo índice, que foi o índice que sobrou, que é o μ. E o que a gente tem agora? O d'Alembertiano é um escalar, o lado direito é um quadrivetor. Essa equação vale em todos os referenciais, tá? Desde que eu escolha, em cada referencial eu escolho o calibre de Lorentz, de modo que esse AMI definido dessa forma vai ter que, portanto, se transformar como um quadrivetor. É demonstrado que ele se transforma como um quadrivetor. Aliás, a própria condição que define o calibre de Lorentz, que a gente viu lá na aula de potencial que é dada por essa expressão, agora que a gente tem o quadrivetor potencial e a gente tem o quadrivetor gradiente, a gente vê que essa equação nada mais é do que um dmi AMI igual a zero, e, portanto, é uma condição que é invariante de Lorentz, ou seja, você vê que esse lado esquerdo é um escalar, se isso aqui é verdade um referencial, ela é verdade em todos os referenciais. Então, fixar o calibre como sendo o calibre de Lorentz no referencial, automaticamente fixa o calibre de Lorentz para todos os referenciais inerciais. Então, vamos agora ver como é que fica a simetria de calibre. Então, a gente definiu, né, na aula de de potenciais, que as transformações de calibre são dadas por essas expressões. Então, lembrando, transformações de calibre são as transformações que deixam os campos invariantes. Então, vocês podem verificar, se você mudar o A para uma linha, somando o gradiente de uma função que, e, ao mesmo tempo, mudar o φ dessa maneira, os campos B e F ficam inalterados. Essa é a simetria de calibre, uma transformação que muda os potenciais, mas não muda os observáveis, que são os campos. Então, nessa notação covariante, como é que a gente escreve essa transformação de calibre? Então, do lado esquerdo, a gente tem um quadrivetor potencial. Do lado direito, você tem o quadrivetor também potencial aqui, sem linha. E esse gradiente e a derivada temporal eu junto agora na quadrigradiência, né? O quadrigradiente contravariante, que é dado por essa expressão daqui. Então, lembrando que o covariante e o contravariante, eles diferem por um sinal na parte espacial, pela escolha que a gente fez lá, slides atrás. Então, isso aqui representa, em notação covariante, a minha simetria de calibre. Agora, aqui tem uma coisa extraordinariamente importante e profunda. Esse aqui, ele pode ser absolutamente qualquer função. Se esse cara daqui for um escalar de Lorentz, se esse aqui for um escalar de Lorentz, então, partindo de um quadrivetor, eu chego num outro quadrivetor. Beleza. Só que, uma vez que esse aqui é definido para que os campos fiquem invariantes, e a condição que eu preciso é simplesmente que o alinho e o filhinho sejam dados para essa expressão, eu posso botar qualquer key aqui. Eu posso botar um cara que simplesmente não é o mesmo para todo observador. Posso escolher a função que eu quiser colocar aqui. E significa, basicamente, que o A e o φ, eu posso escolher montar um quadrivetor potencial com eles. E se eu estiver trabalhando no calibre de Lorentz, eu vou ter ali o A e o φ formando um quadrivetor. Agora, eu não preciso que os meus potenciais formem um quadrivetor. Eu posso simplesmente... apenas os observáveis estão sujeitos às simetrias do grupo de Lorentz. Eu posso somar aqui um que qualquer e para o outro cara, que, enfim, se transforma como for. Não está amarrado isso, né? Então, quer dizer, a ideia é que, uma vez tendo o quadripotencial, a gente agora pode, enfim, representar os campos de acordo com as representações do grupo de Lorentz. E a gente vê aqui, olhando para as próprias definições dos potenciais, que tem a ver com derivadas dos potenciais. Então, vamos definir o seguinte tensor. Tmi é um tensor dmi ani. Então, você vê que faz sentido que os campos tenham a ver com esse tensor aqui, com esse dmi ani, né? Porque o rotacional envolve derivadas do A, aqui o gradiente do φ, aqui a derivada temporal do A. Então, você vê que os campos têm a ver com derivadas do potencial. Vamos analisar esse tmi um pouquinho mais em detalhe.
Se você faz, então, uma mudança de calibre, como está indicado aqui, esse T''mini, ele vai para um outro cara que depende do calibre. Esse aqui daqui é justamente o que vai fazer a minha mudança de calibre. Então, esse tensor de dois índices que a gente definiu, ele não é invariante de calibre. Por outro lado, se eu olhar só para a parte antissimétrica desse tensor, vai ser, porque nota que a parte que é dependente de calibre é simétrica, aqui nos índices mi e ni. Então, quando eu pego só a parte antissimétrica do tensor de mi e ni, esse cara é invariante de calibre. E só então, o fato de ele ser invariante de calibre indica que ele é observável. O fato de ele ter a ver com as derivadas dos potenciais é um indicativo muito forte que esse cara vai ter a ver com o campo eletromagnético, que é o que a gente vai demonstrar agora. Então, abrindo, você pode, uma vez que a gente tem aqui esse AMI, vocês podem substituir aqui nessa definição e mostrar que as componentes do tensor F', são dadas pelas que estão aqui na tela. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, como qualquer tensor antissimétrico, as componentes diagonais são zero, né? Então, tudo bem. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa componente daqui. Essa componente daqui é a componente F', linha 0, coluna 1. Então, isso aqui vai ser, pegar aqui a definição, vai ser D0 a 1 menos D1 a 0. Quem é D0 a 1? D0, como a gente viu, é 1 sobre C ddt. E a componente 1 do quadrivetor potencial é o AX. Então, isso aqui é 1 sobre C ddt de AX. E quem é a componente X do D-ROM, né? Vai ser menos ddx. Então, com menos aqui fica mais. Mais ddx na componente 0 do potencial, que é o φ. Ora, isso aqui é justamente menos a componente x do E. Tá certo? Conforme está ilustrado aqui. Façam o mesmo. Pausem o vídeo, façam o mesmo para as outras componentes e convençam que, de fato, esse tensor F', as componentes dele são exatamente as componentes do campo eletromagnético. E vamos tentar ganhar alguma intuição sobre isso, notando o seguinte: absolutamente qualquer tensor antissimétrico de posto 2, 4x4, né, ele vai poder sempre ser escrito da seguinte forma. Então, aqui, essa componente é a componente 0, 0, ela é a componente 0. Aí, aqui eu estou escrevendo compactamente três componentes, o m e 0. Então, esse izinho, ele é 1, 2 ou 3. Então, letras gregas vão de 0 a 3, letras latinas vão de 1 a 3. Então, aqui é a parte espacial. Como é antissimétrico, aqui também tem três colunas compactamente escritas. Esse M0I, ou seja, linha 0, coluna I, vai ser menos M e 0. E sobrou aqui um núcleo 3x3, uma matriz 3x3. Agora, nota que, então, o que eu quero fazer aqui é o análogo que a gente fez antes para quadrivetor. Quadrivetor a gente viu que o primeiro termo é um escalar para rotações e depois o restante é um trivetor. Uma matriz antissimétrica de posto 2, ela tem esse primeiro elemento sem graça, ele é 0, né? Porque é o elemento 0, 0. Aí, aqui, esses três elementos aqui restantes na coluna 0 vão se transformar como um vetor por rotação, porque nota que tem um índice livre só. Então, esse cara se comporta como um vetor para rotação. O 0, ele não mexe, ele é invariante por rotações, é a parte temporal. Ela não muda quando você roda os eixos, né? Então, toda a matriz antissimétrica vai ser um vetor, um trivetor, e esse núcleo aqui se comporta como uma matriz antissimétrica. Ela tem dois índices espaciais, então quando você roda, esses dois índices vão participar. Ela se comporta como um tensor antissimétrico. Então, e como a gente viu, né, na aula de notação covariante do grupo das rotações, esse MJ é um tensor antissimétrico. Ele pode, portanto, ser sempre representado por um pseudo-vetor. Tá? Está escrito por essas componentes aqui. Está lá na aula de grupo de rotações. Né? Então, todo tensor antissimétrico de posto 2, né, para o grupo de Lorentz, eu posso representar fornecendo um vetor e um pseudo-vetor. Tem 6 graus de liberdade. Então, de fato, não é de graça. A gente, no campo eletromagnético, no campo elétrico com 3 vetor para rotações, e o campo magnético com 3 pseudo-vetor. Então, esses 6 graus de liberdade já indicam que o E e o B não vão formar um quadrivetor, nem poderiam, afinal de contas, tem muito grau de liberdade, mas eles formam, de fato, aqui um quadritensor. E a gente demonstrou isso
construindo eles a partir do quadrivetor potencial, né? E esses campos, de fato, eles se misturam, as componentes deles se misturam por empurrões. Sabendo agora qual é essa entidade tensor campo eletromagnético, a gente pode descobrir como que os campos se transformam por empurrões. Uma forma é a gente transformar os potenciais e a partir daí obter os campos. Vocês podem fazer por aí, quem quiser, é um bom exercício. Outra forma é a gente lembrar que qualquer tensor de posto 2 vai se transformar por empurrões iguais entre si. Então, em particular, eu posso construir esse tensor de posto 2 xb xd. Porque eu sei transformar um quadrivetor, então eu sei transformar esse quadritensor. E aí, sabendo como esse quadritensor se transforma, eu sei como qualquer quadritensor se transforma. Não quer ver? Imagina que eu queira ver aqui como é que a componente x do campo magnético se transforma. A componente x do campo magnético vai ter a ver com o seguinte, ela vai estar, na verdade, aqui é o menos bx, o bx vai estar aqui. Ou seja, esse cara é linha 3, coluna 2. Lembra que a primeira coluna é o 0, né? Então, eu quero saber como é que o bx' se transforma, eu quero saber como é que a componente linha 3, coluna 2 do f se transforma. Aí, como é que eu vou descobrir essa lei de transformação? Eu olho para como que o x'mi e x'ni se transformam. Como é que a componente mi igual a 3, ni igual a 2 se transforma? Ora, a gente sabe que o empurrão em x ele só mistura as componentes 0 e 1. Então, o x3 não muda, o x2 não muda. Então, esse cara daqui é uma beleza, que ele não muda. E, portanto, como isso aqui é verdade para esse tensor x'mi e x'ni, isso aqui vai ser verdade para o f' também. Então, meu f'32 vai ser igual ao meu f32, e o f32 é igual ao bx. Conclusão, a componente x do campo magnético não muda. De fato, a gente pode ganhar uma intuição aqui com o que a gente já viu das correntes. A gente viu que quando você faz um empurrão na direção x, só a componente x da corrente que muda. Então, nesse exemplo em particular, que você não tinha componente y e z da corrente, você vai continuar sem elas e, portanto, você só vai ter a corrente na direção x nos dois referenciais e essa corrente gera um campo magnético que está na direção de φ-chapéu aqui, que vai ser, enfim, dependendo do ponto, vai ter componentes y e z, né? Mas não tem componente x. Então, o campo aqui, nesse exemplo, bx' é 0, o bx é 0. É um exemplo para ilustrar. Mas isso é bem geral, e a gente pode ganhar intuição lembrando lá da expressão de G-Fimenko para o campo magnético. Aqui está na unidade do SI, né? Mas quer dizer, o ponto aqui vai envolver o produto vetorial do J com R menos R'. Então, se você quer saber a componente x do B, a componente x do B ela vai ter a ver com pegar o produto escalar de x com o B. Então, pegando aqui esse termo, por exemplo, esse Rzão é R menos R'. Esse produto escalar eu posso escrever como sendo o produto escalar do J por R vetor x chapéu. E esse cara daqui é perpendicular a x. Então, o B, isso aqui eu fiz para o J, você pode fazer para o termo com J ponto, a fonte dele vão ser as componentes da corrente perpendiculares à direção que você está olhando. Então, o Bx ele depende do Jy e do Jz. Se o Jy e o Jz não mudam, a componente x do campo magnético não vai mudar. Tá? Então, aqui isso dá uma intuição do que a gente está obtendo. A gente pode seguir e tentar achar como é que o campo elétrico se transforma agora. Vamos de novo pegar um caso particular. Pega a componente x do campo elétrico. Isso aqui vai ser linha 1, coluna 0. Então, a gente quer saber como é que a linha 1, coluna 0 se transforma. Vamos olhar lá para esse tensor aqui, que eu sei transformar. Como é que a componente 1, 0 dele se transforma? O x1 eu sei transformar. Então, aqui é transformação de Lorentz para o 1. Para o 1 teria aqui uma raiz, né? Isso aqui. Só que quando eu transformo zeros, aparece esse mesmo termo daqui. Então, vai ficar ao quadrado e tirar a raiz, né? E esse termo daqui fica também lá da transformação de Lorentz. Então, agora, olha só. Como é que, então, qualquer matriz vai se transformar? Vai ter esse termo aqui na frente, que é esse 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. E aí, o que está aqui dentro do parênteses? Em princípio, tem que pegar x1 vezes x0. Então, vai depender aqui desse F10. A rigor, tem esse termo x1 vezes x1. Só que esse cara, como o meu F é antissimétrico, eu já nem escrevi ele, porque F11 é 0. Então, nem botei ele. Então, o que vai sobrar aqui? Basicamente, cruzar o termo 0 com o termo 1. Vai ter aqui um V2 sobre C2 do F01. Ora, como esse F é antissimétrico, o F10 é exatamente menos o F01. Então, eu posso tirar aqui o F10 em evidência e o que vai sobrar aqui dentro vai cancelar esse denominador. Ou seja, a componente x do campo elétrico também não muda. Pausem o vídeo, vejam se vocês estão de acordo.
Então, um pouco a intuição é a seguinte, quer dizer, vamos pegar esse mesmo problema aqui para ganhar uma certa intuição. Você tinha aqui um certo ρ, quando você faz um empurrão aqui, paralelo ao fio, um ρ mudou, mas por contração de Lorentz e tal. Só que a simetria do problema não mudou. Então, o campo aqui ele vai continuar só nessa direção daqui, só na direção radial, né? Então, em particular, a direção aqui, a componente ao longo do fio é zero. Mas isso é um caso bem particular. Inclusive, nesse caso, eu tenho que o EX era zero antes e o EX' é zero depois. Mostrar que eles são exatamente iguais é bem mais difícil de ganhar intuição, diretamente a partir das fontes. Isso porque, como a gente até vê por essa demonstração, diferente do caso do BX, a componente X do campo elétrico, a gente vê que, na verdade, ela é uma soma de coisas que mudam, só que essa soma que não muda, né? Então, é mais difícil ganhar uma intuição, mas bem no finalzinho do vídeo eu vou dar uma intuição melhor porque o componente X do campo elétrico não muda, tá? Pausem o vídeo, façam agora os cálculos para as componentes Y e Z. Estou denotando aqui para essa notação, ou seja, perpendiculares aqui à direção do empurrão. Então, esse perpendicular aqui denota perpendicular à direção do V. Façam o cálculo e mostrem que as expressões são dadas por essas que está aqui na tela. Nota que, então, o que é campo elétrico num referencial, no outro referencial aparece como campo elétrico magnético. Ou seja, em outras palavras, o campo elétrico no referencial linha depende do campo elétrico e do campo magnético no referencial sem linha. Ou seja, o que é campo elétrico e o que é campo magnético se mistura. Não é à toa que eles fazem parte da mesma entidade aqui, de acordo com do ponto de vista das representações covariantes do grupo de Lorentz. Então, isso é uma coisa bem importante mesmo. E aí está manifestamente aparecendo. Como é que a gente agora pode representar as equações de Maxwell nessa notação contravariante? Então, vamos começar com essas duas equações de Maxwell. O que a gente tem são derivadas dos campos. Os campos formam um tensor de posto 2. Então, quer dizer, eu posso construir derivadas desse campo, desse tensor. Tem duas maneiras de construir derivadas. Eu poderia derivar com relação a um índice diferente, dos que eu já usei. E aí eu teria, na verdade, esse cara seria um tensor de posto 3. Só que o que as equações de Maxwell estão mostrando para a gente é que do lado direito está aparecendo um vetor. Então, tem um índice do lado direito. É razoável, então, que eu esteja tomando aí, repetindo uma das coordenadas, né? Que matematicamente significa que eu estou tomando a quadridivergência, né, do meu tensor F'. E aí, agora sim, você fica que o lado esquerdo você tem só um índice livre, né, porque os bits estão contraídos, do lado direito também. De fato, essa intuição funciona e vocês podem verificar isso explicitamente. Quer dizer, agora que a gente já tem o F', toma a quadridivergência desse F'. Vocês vão ver que do lado direito vai aparecer exatamente a quadricorrente, tá certo? Então, por exemplo, nota que aqui você tem 4 equações, uma para cada ni. Ou seja, ni ele está livre. Então, eu posso escolher os 4 ni's diferentes. Se você bota ni igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o mi igual a zero não vai ter, né? Porque f00 é zero. Então, o primeiro termo aqui vai ser dx. dx de f, aí agora o meu mi é o x, né? Vai ser fx e o ni é o zero, né? Então, isso daqui vai ser o meu x. Somado, aí quando você somar os outros, o que está aparecendo aqui do lado esquerdo é justamente menos o div do E. Exatamente menos o div do E. Do lado direito vai ficar o quê? A componente 0 do J é ρ vezes C. O C corta, ficou menos 4πρ. Então, está batendo com essa primeira equação. Faço a mesma coisa para as outras três. Olha que interessante quando a gente tem a notação covariante, algumas consequências a gente pode tirar bem imediatamente dela. Então, por exemplo, nota que se eu tiver a partir dessa equação, se eu tomar a minha quadridivergência aqui, com relação agora a outra variável, ao outro índice que estava livre, então agora eu também contraio com relação ao ni, então aqui ficou errado esse mini em cima, né? Desculpem. Você vê que isso aqui vai ser zero, porque o f' é antissimétrico. Como o f' é antissimétrico, multiplicar por dni dmi, esse cara daqui é simétrico na troca de mi por ni. Então, essa contração vai ter que dar zero obrigatoriamente. Agora, se isso daqui dá zero, isso aqui está indicando para a gente que a quadridivergência do J é zero, que é a conservação de carga. Então, você vê que a conservação de carga está dentro das equações de Maxwell. Isso é bem profundo, vocês estudam isso bastante desde a Física 3. Está ligado justamente, quer dizer, essa própria corrente de deslocamento que o Maxwell introduziu nas equações é essencial para isso, é fundamental.
Você não precisa da notação contravariante para ver isso. Se você pegar essas duas equações daqui e combinar, você obtém justamente aí a questão da continuidade, da equação da continuidade de carga, né? Tira o divergente dessa equação, esse lado esquerdo zero, e o div do E você usa aqui nessa equação, você vai obter a equação da continuidade, como vocês fazem lá na física 3. Mas na notação covariante isso aqui sai direto, esse aqui que é o ponto, né? Agora, como é que a gente pode fazer para obter as equações homogêneas? Então, aqui uma primeira dica que a gente pode ter é o seguinte. Nota que o divergente de B ele é um pseudo-escalar, porque o B é um pseudo-vetor. E o rotacional do E é um pseudo-vetor, porque o E é um vetor polar, né? Mas o rotacional de um vetor polar é um pseudo-vetor. Então, você vê que as chamadas equações homogêneas, elas envolvem afirmações sobre pseudo-vetores e pseudo-escalares. Portanto, é interessante a gente, em vez do tensor f' que a gente tinha lidado, a gente introduzir agora o pseudotensor dual a ele. Bem como a gente fez no vídeo de notação covariante, né? Ou seja, a partir de um tensor verdadeiro, eu posso construir um pseudotensor multiplicando pelo epsilon de Levi-Tivit. Aqui em 4 dimensões, que é o grupo de Lorentz, né? A gente tem 4 variáveis, né? 4 dimensões. Esse meu epsilon agora ele vai ter 4 índices, é um tensor de 4 índices, um pseudotensor de 4 índices, né? Que vai ser mais 1 para permutações cíclicas de 0, 1, 2, 3, menos 1 para anticíclicas e 0 se houver repetição de índice. Então, a graça é que esse daqui é um dos únicos tensores que é invariante por rotação. É basicamente ele e a matriz de identidade, né? O delta de Kronecker. Né? Todos os outros tensores invariantes por rotações você constrói a partir desses dois. Sendo que esse símbolo de Levi-Tivit ele é um pseudotensor, ou seja, por reflexão, ele não se comporta como um tensor verdadeiro. Por essa razão, essa contração que a gente fez aqui, esse cara é invariante por rotação, mas esse f dual, que eu represento aqui pela estrela que a gente está definindo, ele não é um tensor verdadeiro, né? É bem parecido com o que a gente discutiu lá na aula de notação covariante, tá certo? Peço para vocês relembrarem lá os detalhes, tá? Agora, então, esse tensor dual aqui, esse F estrela, ele vai desempenhar um papel bem interessante também no estudo do eletromagnetismo. Então, quer dizer, relembrando um bocadinho, então o ponto é esse, dado um tensor qualquer, eu posso definir um pseudotensor. A gente está procurando um pseudotensor porque a gente já notou que essas equações homogêneas envolvem pseudo-coisas. Agora, vamos então achar as expressões explícitas para esse F dual. Primeiro, nota o seguinte, aqui esse epsilon, ele é um epsilon de mi, ni, eta, delta. Esse eta, delta, está contraído, então aqui no F ele está entrando embaixo. Então, esse F eta, delta é o meu F covariante, um tensor covariante. Como é que o que a gente tinha construído até agora era o f' contravariante. Para eu representar o covariante, como a gente viu no início do vídeo, a gente vai ter que abaixar os índices. Como é que você abaixa os índices? Com a métrica. Então, o f' eu tenho aqui que multiplicar por um g' eta, aí eu abaixo o eta. Só que depois eu tenho um g eta kappa, aí eu vou e abaixo o kappa, tá certo? E aí, pausem o vídeo e verifiquem, né, que o f' vai ser dado então por essa expressão daqui. Então, você vê que basicamente, com relação ao contravariante, o f' covariante, os E's mudaram o sinal e os B's não. Por quê? Porque as componentes do B são componentes... deixa eu só comentar uma coisa antes. Lembrem que esse G, a parte temporal é 1 e a espacial é menos 1, não é isso? Então, quer dizer, os E's, eles estão aqui, são componentes do F, que é 0 e, ou seja, um índice do F é o temporal e o outro é o espacial. O espacial ganha um sinal, o temporal não ganha, então os E's vão ganhar um sinal com relação ao f'. Já os B's, eles são as partes espaciais do f'. Então, esse BZ, por exemplo, é a componente 1, 2, né? Então, como envolve duas componentes espaciais, ele ganha um sinal tanto para baixar o eta quanto para baixar o kappa. Então, vou explicar por menos 1 duas vezes, não muda nada, fica igual ao que ele estava antes. Tá ok? Então, verifiquem, façam ali o cálculo para as outras coordenadas e vejam que está tudo ok.
Então, tendo esses elementos, a gente agora pode calcular quem é o F dual, que é dado por essa expressão daqui. Pausem o vídeo, vejam se está tudo ok, usem aqui essa definição. Então, você vê que o F dual, ele é bem interessante. Você vê que agora o pseudo-vetor está ocupando a coluna aqui, enquanto que o vetor está distribuído aqui na parte matricial. Então, você vê que esse tensor dual, de fato, ele vai ter esse comportamento oposto ao do F-mini. O F-mini tinha um pseudo-vetor aqui no núcleo matricial 3×3 e um vetor na coluna. Agora está ao contrário. Tá? E é fisicamente bem razoável esse tensor dual ele corresponder bem a essa troca aqui de A por B, né? Que, inclusive, imagina a situação que a gente não tem carga, então esse ρ é zero e o j é zero. Então, como a gente discutiu bastante ao longo do curso, essas equações de Maxwell, esse par de equações de Maxwell do retângulo azul, são basicamente semelhantes, idênticos ali aos que estão fora, né? Trocando E por B, B por menos E, aquelas simetrias que a gente viu no início do curso. Então, uma vez que a gente sabe agora que o primeiro par eu obtenho tirando a derivada do F-mini e o lado direito como sendo a corrente, agora vai ser basicamente a mesma coisa em termos do tensor dual, que troca o E por B, basicamente. E a equação fica então dessa forma, só que o lado direito agora não tem nada, a ausência de monopolo magnético. E aqui, olha que fundamental, né? Ou seja, se tivesse um monopolo magnético, ele não seria uma quadricorrente, ele seria uma pseudo-quadricorrente, né? Que aqui a gente tem um pseudo-tensor. Então, assim, realmente você vê que a ausência ali do monopolo magnético, mesmo na presença do monopolo magnético, você não tem uma simetria perfeita, né? Porque enquanto que a carga elétrica forma um quadrivetor, o monopolo magnético formaria um pseudo-quadrivetor. Então, assim, quer dizer, em notação covariante, as 4 equações de Maxwell assumem essas formas aqui. Ficam só nessas duas equações elegantes. Duas, mais ou menos, né? Que você vê que esse Ni ele está livre, né? Então, cada uma dessas aqui são 4 equações. Não mudou o número de equações, simplesmente elas estão representadas de maneira muito sintéticas, né? E aqui um comentário importante também é que se a gente escrever em termos dos potenciais, as equações homogêneas elas são automaticamente satisfeitas. Como a gente fez, inclusive, é por aí que a gente introduz os potenciais. A gente introduz os potenciais para satisfazer as equações homogêneas, né? Ou seja, de div de B igual a zero, você escreve que B é RHA para garantir que div de B é zero. Já fica automaticamente garantido. Mas aqui na notação covariante você pode ver isso explicitamente. Lembrando da definição do F dual em termos do F, dado por essa expressão, e substituindo a definição do F aqui, você vê que essa quadridivergência do F μ dual pode ser escrito em termos de um epsilon mi, ni, eta, delta, de dmi, dni, do ami, e depois teria esse outro termo. Estou botando só esse primeiro termo. Só que olha só, o epsilon é antissimétrico na troca mi por ni, e dmi, dni é simétrico. Isso aqui é automaticamente zero. Ou seja, você usa os potenciais, essa segunda equação, essas equações em termos do F dual são automaticamente satisfeitas. E você pode escrever, às vezes é comum escrever essa equação, não em termos do F dual, mas diretamente em termos do F. Então, pausem o vídeo, façam um cálculo em detalhe e verifiquem que essa equação pode ser escrita como essa equação daqui, em termos do F mini. Então, você vê que o que a gente tem é um tensor de posto 3, que é totalmente antissimétrico, e aqui eu tenho 4 equações, basicamente. Vocês podem verificar que o tensor de posto 3 totalmente antissimétrico, ele tem basicamente 4 graus de liberdade, né? Que basta, como eu tenho 4 índices, né? Se eu tenho um tensor de posto 3, então, quer dizer, eu vou ter, por exemplo, a minha componente 1, 2, 3, ela é independente da componente 1, 2, 4. Mas agora, a componente 3, 2, 1, eu obtenho a partir dessa, que são só permutações. A componente 2, 2, 1, ela é zero, que tem repetição. Então, qualquer tensor de posto 3 totalmente antissimétrico, eu vou ter só 4 variáveis independentes, né? Então, é interessante escrever dessa forma por algumas razões. A primeira é essa, que se você tivesse um monopolo magnético, você vê que essa densidade de carga iria entrar com um tensor de posto 3. O tensor de posto 3, o dual dele, é um pseudo-quadrivetor. Então, é a conclusão análoga que a gente tinha chegado antes, mas agora para tensores verdadeiros em vez de pseudotensores. Tá? Então, verifiquem direitinho essa equação, vejam que elas são equivalentes, ou se quiserem de uma maneira diferente, vejam que a partir da expressão do F mini, vejam que essa equação que está aqui reproduz as equações de Maxwell homogêneas.
Tendo o tensor de campo F∞, eu agora posso montar grandezas escalares por transformações de Lorentz. Então, por exemplo, com o F∞ contraindo com F∞, eu tenho uma grandeza escalar. E contraindo o F∞ com F∞ dual, eu tenho uma grandeza pseudo-escalar. Esse cara daqui é um pseudo-vetor, não, um pseudo-tensor. Então, pause um vídeo, a partir das definições aqui dos tensores F∞ e F∞ dual, demonstrem que esse primeiro escalar indica que a gente tem um invariante que é o B2 menos E2. Esse daqui é o escalar, que B ao quadrado é um escalar e E ao quadrado é um escalar. Um outro é o B escalar E. Então, esse cara daqui vai ser um pseudo-escalar, que é o produto escalar de um vetor por um pseudo-vetor. Então, esses caras são invariantes. Significa o seguinte: se você tem qualquer distribuição de campo elétrico magnético, quando você muda de referencial, o E muda, o B muda, eles se misturam, mas em cada ponto do espaço, o produto escalar deles é o mesmo para os dois observadores, e essa diferença dos quadrados é o mesmo para os dois observadores. Desde que você faça rotações. Se você fizer reflexão, aí isso continua verdade para o primeiro, para o segundo você ganha um sinal. Então esse primeiro daqui é o único escalar verdadeiro que você consegue montar com os campos, não é à toa que ele vai estar ligado ali com o lagrangiano do campo, que a gente vai construir na próxima aula. Então, indo aqui para comentários finais, a gente viu que o grupo das rotações em 3 dimensões espaciais, toda matriz antissimétrica pode ser representada por um pseudo-vetor. Então, a gente tem aqui uma matriz antissimétrica, por exemplo, a componente 12 da matriz antissimétrica vai se comportar como uma componente Z de um vetor por rotações e assim por diante para os outros. Então, a gente tem aqui 3 graus de liberdade. Agora, para o grupo de Lorentz, a gente pode se perguntar se não seria também possível uma matriz antissimétrica a gente representar por um vetor. E a resposta é uma resposta afirmativa. E tem várias discussões interessantes que pode fazer a partir daí. Então, primeiro, vamos lembrar que o empurrão de Lorentz ele corresponde à rotação por um ângulo imaginário. Vamos lembrar essas relações aqui também, que o cosseno hiperbólico de uma variável real xi é o cosseno de I vezes xi. O seno hiperbólico do xi é menos I vezes o seno de xi. Lembrem dessas propriedades. E a gente pode pensar nas transformações de Lorentz como rotações por ângulos imaginários. Então, uma representação bem interessante para o campo eletromagnético é escrever que o F, o meu campo eletromagnético, ele é um campo apenas, mas é um campo complexo. De maneira que o que a gente chama de campo elétrico é a parte real desse campo complexo. E o que a gente chama de campo magnético é a parte imaginária desse campo complexo. Então, em termos desse campo complexo, as equações de Maxwell ficam simplesmente o seguinte: div de F é o 4π vezes ρ, enquanto que o rotacional de F vai ter um izinho, 4π sobre C vezes J, mais 1 sobre C dF dt. Então, esse I faz com que, para o rotacional, a componente elétrica aqui do rotacional vai estar acoplado com a derivada temporal do campo magnético, né? Porque o I vai trocar a parte imaginária com parte real, né? Tá certo? Então, as equações de Maxwell para esse cara ficam expressas somente assim, e a afirmação de que não tem monopolo magnético é simplesmente dizer que ρ e J são reais. Então, isso aí que vai fazer não ter monopolo magnético. E aí, para a força de Lorentz de uma carguinha, a gente vai dizer que a carga, a força que ela sofre, vai ser a carga vezes a parte real do F, e a parte imaginária do campo eletromagnético acopla com a velocidade, e é isso que vai ser o campo magnético, né? Então, essa é uma representação bem interessante, porque, na verdade, vocês podem demonstrar que as transformações de Lorentz para o campo nada mais são do que rotações para esse vetor imaginário. Então, usando o grupo das rotações usuais que vocês estão acostumados, vocês podem demonstrar, a partir desse tratamento, que esse F, as leis de transformação dele são dadas por essa expressão daqui. E aí a gente ganha uma intuição de por que o campo elétrico, a componente X também ela é invariante, né? Porque rodar em torno de X não muda a componente X nem do campo elétrico nem do campo magnético. Então é um jeito que pode ser bem interessante de vez em quando de pensar. E bom, rotação deixa o quadrado de F invariante. Quando a gente eleva o F ao quadrado, o que acontece? A parte real dele é B2 menos E2, esse cara vai ser invariante, e a parte imaginária vai ter a ver com o produto escalar também invariante, ou seja, o quadrado ser invariante significa que a parte real tem que ser invariante, e separadamente a parte imaginária tem que ser invariante. Então também é um jeito rápido da gente ver esses outros invariantes e interpretar elas geometricamente. Para finalizar, é bem interessante nessas transformações de campo, um caso bem rico é o chamado limite galileano, que as velocidades dos empurrões são bem pequenas comparadas à velocidade da luz. Então isso é bem interessante porque, na verdade, foi assim que foram construídos experimentalmente as primeiras evidências, né, de como os campos se transformam, porque
no nosso cotidiano, os empurrões que a gente tem acesso são tipicamente empurrões que satisfazem essa condição. E o limite galileano dessas leis aqui de transformação, eles são bem sutis. E, na verdade, tem dois limites distintos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, quem quiser eu posso discutir no nosso encontro presencial, mas esse é o chamado eletromagnetismo de Galileu. É bem interessante estudar o caso limite dessas leis de transformação quando a velocidade é pequena. Não é nada trivial, e depois, quem quiser, na aula eu posso comentar um pouco melhor sobre isso. Então, isso encerra essa aula. Obrigado aí, e até a próxima.